O dia de ação de graças já estava frio, mas nada me preparou para o frio que senti quando minha irmã apontou para a garagem e disse que eu estava acostumada com sobras. Ela não sussurrou, não titubeou. Ela simplesmente me entregou um prato daqueles de papel, virou as costas e entrou em sua sala de jantar perfeita, onde o resto da família já estava sentado sob luzes douradas e lustres polidos. Fiquei lá por um segundo, segurando aquele prato frágil, meus filhos atrás, de mim. Lucas e Sofia, de 12 e 9 anos. Nenhum deles disse uma palavra. Eles apenas olharam para mim, esperando o que viria a seguir. Eu não conseguia chorar. Não na frente deles. Não depois de tudo o que já passamos. Então sorri. Os levei pela porta lateral e para dentro da garagem. Cheirava a gasolina e poeira. Uma única mesa dobrável estava encostada na parede, com 2 cadeiras de metal e uma caixa de papelão para sentar. Sem decorações, sem calor, apenas silêncio e o som de garfos raspando plástico. Foi lá que comemos nosso jantar de ação, de graças. Meus filhos não reclamaram. Eles se sentaram com as costas retas, os olhos fixos na comida. Sofia cutucou o seu doce de torta de batata com o garfo. Lucas cerrou o maxilar, como faz quando tenta não chorar, e foi nesse momento que senti algo mudar. Eu não estava brava nem magoada. Só olhei para eles e soube que ali eu tinha parado de implorar para pertencer. E então, algo inesperado aconteceu. Uma limusine preta apareceu do lado de fora da casa. Não um carro comum. Era uma limusine. Todos lá dentro pararam. Vi suas silhuetas através das cortinas da janela, curiosos, confusos, aglomerando-se, em direção à frente da casa. Mas o carro não parou na porta da frente. O motorista circulou para a garagem, a entrada. O motor desligou, e uma mulher saiu, alta e elegante, vestindo um casaco azul marinho que parecia caro, mesmo de longe. Ela olhou ao redor e perguntou: "Estou procurando o dono desta casa." Quando me levantei, seus rostos caíram. "Bom, deixa eu voltar um pouco e te contar tudo exatamente como aconteceu. Eu não tinha planejado ir para a casa da minha irmã no dia de ação de graças. Eu disse a mim mesma que o ano passado seria a última vez. Mas então, as crianças começaram a perguntar: "A tia Renata estará lá? A vovó vai se lembrar do meu nome desta vez?" E antes que eu percebesse, eu estava passando um vestido de segunda mão e assando pão de milho na nossa pequena cozinha, tentando agir como se tudo fosse perfeitamente normal. Moramos em um modesto apartamento de 2 quartos nos limites da cidade. Não é essas coisas todas, mas é limpo, quente e cheio de amor. Trabalho em longos turnos como recepcionista em uma clínica pediátrica e pego trabalhos freelance de escrita, paralelamente. Não sobra muito tempo ou dinheiro para extras, mas meus filhos não reclamam. Eles nunca reclamam. Lucas tem 12 anos agora. Já é mais alto que eu, cheio de uma força silenciosa e olhos pensativos. Sofia tem 9 e ainda acredita que o mundo é bom. No entanto, eu posso ver essa crença oscilar um pouco mais a cada ano. Na manhã de ação de graças, fiquei em frente ao espelho tentando decidir se minhas botas velhas pareciam apresentáveis o suficiente. Eu disse a mim mesma que não era para impressionar ninguém. Eu estava fazendo isso pelos meus filhos. Mas a verdade é que parte de mim ainda queria ser vista. Minha irmã Renata mora em um condomínio fechado, onde até as latas de lixo parecem caras. Sua casa é enorme e fria, do tipo que cheira a esmalte de limão e coisas que você não deve tocar. Ela se casou bem, como minha mãe gosta de dizer. André é um advogado presunçoso e educado, sempre com um Bluetooth no ouvido e algo condescendente para falar sobre escolas públicas. Eles têm 3 filhos, babás, um Range Rover, uma governanta que não fala muito português. Renata e eu não somos próximas desde que éramos adolescentes. Ela sempre foi a que tinha notas perfeitas, cabelo perfeito, tudo perfeito. Eu era artística, aquela que rabiscava em cadernos e tinha potencial, mas nunca conseguiu. Quando
Entrei na garagem dela. A festa já estava a todo vapor. Eu podia ouvir risadas no quintal e o barulho de pratos pelas janelas abertas. Respirei fundo e me virei para as crianças. Vocês dois estão prontos? Sofia assentiu, segurando a torta de batata doce que ela me ajudou a fazer. Lucas apenas disse: "Vamos acabar logo com isso." Bati uma vez e entrei. Ninguém atendeu. A porta. Eles nunca atendem. Era sempre a mesma coisa. Eu entrando como uma convidada na festa da minha própria família. Minha mãe, Marta, mal levantou os olhos de sua taça de chardonnay. Ela estava sentada na beirada do sofá, observando os filhos de Renata dançarem. "Oi, mãe", eu disse, colocando a torta no balcão. Ela piscou para mim, sorriu vagamente e voltou sua atenção para suas netas. "Oh, você parece cansada", ela disse, daquele jeito que ela faz, como se fosse preocupação. Mas na verdade é julgamento. Em um vestido de veludo, Renata apareceu, da cozinha com saltos altos demais para alguém fazendo purê de batatas. "Oh, você trouxe algo", ela disse, olhando para a torta. "Que fofa." André passou segurando um copo de algo âmbar. "Ei, Grazi", ele disse, usando o apelido. "Eu odeio." As crianças parecem grandes. Não nos foi oferecido assentos. Não nos ofereceram bebidas. Não havia serviço. Nenhum gesto de boas-vindas. Nenhum calor. Meus primos estavam todos lá, conversando, servindo vinho, passando aperitivos de uma mão bem cuidada para a outra. E então, lá estava, eu em pé em um canto com meus 2 filhos, sorrindo através do constrangimento como eu sempre faço. Sofia sussurrou: "Posso dar minha torta para a vovó?" Eu assenti. Ela se aproximou e estendeu para minha mãe como se estivesse entregando a ela um tesouro. Minha mãe pegou, olhou para ela por meio segundo e disse: "Oh, batata doce, que pitoresco." Foi quando percebi que tinha cometido um erro, mas era tarde demais para sair. O jantar estava sendo servido, e pensei que talvez pelo menos conseguíssemos um lugar à mesa por apenas 1 hora. Disse a mim mesma que conseguiria suportar qualquer coisa por 1 hora. Então, Renata entrou segurando uma pilha de pratos de papel. Seus olhos encontraram os meus, e eu juro que ela sorriu. "Estamos com pouco espaço", ela disse em voz alta, como se estivesse anunciando para toda a sala. "Então preparei algo para vocês na garagem." No começo não entendi. "A garagem?" repeti, quase rindo, pensando que era alguma piada estranha. Ela assentiu seriamente. "Sim, você está acostumada com sobras, certo?" Todas as conversas na sala pararam. Ninguém dizia uma palavra. E de repente, eu soube que estava de volta, onde sempre fui indesejada, esquecida, empurrada para o lado como um cachorro vadio que entrou pela porta dos fundos. Meus filhos olharam para mim, esperando para ver o que eu faria. Então sorri. Peguei os pratos de papel das mãos dela e os levei até a garagem. A garagem estava fria. Não apenas fisicamente fria, mas também com uma leve corrente de ar, passando pela porta lateral e pelo chão de concreto que sugava o calor dos nossos sapatos. Mas emocionalmente frio. Um lugar que não era para abrigar. Pessoas, muito menos família, cheirava a óleo, papelão e abandono. Havia uma mesa dobrável encostada na parede mais distante, 2 cadeiras e uma caixa, sem centro de mesa, sem toalha de mesa, apenas um rolo de papel toalha e alguns utensílios frágeis. Um dos assentos de elevação antigos dos filhos de Renata, empoeirado no canto, como um insulto silencioso. Lucas sentou-se lentamente. Sofia olhou ao redor, então estendeu a mão e tocou a minha. "É aqui que vamos comer?" Ela perguntou baixinho. Eu assenti. Ela não disse qualquer outra coisa, apenas subiu na caixa e apoiou os cotovelos na mesa. Seu vestidinho amontoou-se desajeitadamente sob ela, e eu a vi tentando alisá-lo, como se importasse, como se alguém,
notasse. Eu havia colocado a comida que nos deram, fatias de peru mal mornas, um pouco de purê de batata sem molho e vagens que pareciam ter sido aquecidas no micro-ondas em um saco plástico, sem molho de cranberry, sem pão, sem segundas. Porções. Ninguém veio verificar se estava tudo ok. Lucas segurou seu garfo por um longo tempo antes de finalmente espetar um pedaço de peru. Por que eles nos colocaram aqui fora? Ele perguntou, sem olhar para mim. Eu não tinha uma resposta. Os olhos de Sofia estavam brilhantes, mas ela piscou rápido, tentando ser corajosa. Nós fizemos algo ruim? Ela perguntou. Eu engoli em seco. Não, querida. Você não fez nada errado. Mas eles estão todos lá dentro, ela disse. E nós estamos aqui fora. Não parece coisa de família. Eu mal conseguia respirar. Meu peito estava apertado, com o tipo de dor que é mais exaustão do que dor, quando você passou anos tentando provar seu valor para pessoas que já decidiram que você não conta. Eu queria voltar correndo para lá, virar a mesa, gritar. Eu queria jogar a falsa gentileza deles na cara deles e dizer exatamente o que eu pensava. Mas em vez disso, olhei para meus filhos e senti algo ainda mais forte. Senti vergonha. Não, porque eu tinha feito algo errado, mas porque eu tinha deixado chegar tão longe, porque eu tinha arrastado eles para isso, porque eu tinha me convencido, ano após ano, que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez eu pudesse aparecer e ser bem-vinda, respeitada, visto que eu construí minha vida inteira tentando não ser um fardo, nunca pedindo ajuda, nunca ocupando muito espaço, sempre dizendo obrigada, mesmo quando a gentileza era vazia. Eu pensei que se eu seguisse as regras, se eu sorrisse o suficiente, trabalhasse duro o suficiente, mantivesse minha boca fechada, eu eventualmente seria admitida. Mas eu ainda estava na garagem. E não era apenas por uma mesa, era sobre ouvir que você não faz parte da família de verdade, que você é um inconveniente, que você não está na altura. E ver seus filhos sentirem isso também, pela primeira vez talvez, mas sabendo que eles vão se lembrar disso para sempre. Lucas olhou para mim novamente, sua mandíbula apertada. Podemos simplesmente ir embora? Sua voz não estava brava, não estava nem um pouco triste. Era plena, e de alguma forma, isso doeu ainda mais. Eu estendi a mão e apertei seu ombro. Logo ficamos sentados lá em silêncio, comendo lentamente, os sons de risadas e copos tilintando flutuando pelas paredes como um eco cruel. De vez em quando, ouvíamos alguém abrir a geladeira do outro lado da parede, ou o zumbido da máquina de lavar louça. Mas ninguém saiu, ninguém veio nos ver. Eu ouvia a risada de Renata, aguda e brilhante, como se estivesse vindo de um palco, e a resposta suave da minha mãe, algo sobre o vinho estar perfeito este ano. Não, nenhuma menção de nós, nem mesmo falsa. Sofia finalmente falou. Sinto falta da nossa casa, mesmo que seja pequena. Lucas acrescentou. Não é pequena, é o suficiente, e eu poderia ter chorado ali mesmo, mas não chorei. Sorri para eles, mesmo que parecesse que meu rosto poderia rachar de tanto segurar. Eu disse, nós iremos para casa logo, e quando voltarmos, faremos chocolate quente, jogaremos banco imobiliário, e seremos gratos pelo que temos, não pelo que eles acham que deveríamos querer. Os dois assentiram. Foi quando percebi algo que deveria ter visto anos atrás. Esta não era mais minha família. Sangue faz você se relacionar. Comportamento faz você família. E minha família estava sentada bem na minha frente. Enquanto eu começava a limpar nossos pratos e me preparava para sair, não pude deixar de olhar para trás, para a casa, uma última vez. Foi quando os faróis varreram a entrada da garagem. Um carro preto, longo e elegante, parou lentamente, silenciosamente, uma limusine. Não um carro comum de visitante ou um dos clientes de trabalho de André. Uma limusine com vidros escuros e um motorista de boné.
Lucas olhou através da janela suja da porta da garagem, até que o motor desligou. Esperamos, e então a porta dos fundos se abriu. Uma mulher saiu e tudo mudou. A porta da limusine não abriu imediatamente. Saiu lenta e deliberadamente, como se quem estivesse lá dentro não estivesse com pressa, como se já soubesse que tinha a atenção de todos, mesmo da garagem. Fiquei completamente parada, minhas mãos agarrando as laterais do prato de papel que eu ainda não tinha jogado fora. As crianças também congelaram. Elas sabiam que isso não era normal. Lucas se inclinou para mais perto da janela. Mãe, você tá vendo isso? Eu assenti. A casa ficou repentinamente silenciosa, estranhamente silenciosa. Através do pequeno quadrado de vidro na porta da garagem, eu conseguia distinguir silhuetas atrás da janela da sala de estar. Cabeças virando, cortinas se movendo. Imaginei cada conversa lá dentro parando. O motorista saiu primeiro. Luvas, altas e claras. Uniforme impecável. Ele disse algo para o passageiro, então deu um passo para trás e abriu a porta. E então ela apareceu. Uma mulher, talvez no final dos 60 anos, início dos 70, graciosamente envelhecida, alta e elegante, vestindo um longo casaco de lã azul marinho que praticamente sussurrava dinheiro, não chamativo, não bom, apenas real. Ela parecia alguém importante, mas não o tipo que precisava provar isso. Ela não foi para a porta da frente, como todos esperavam. Ela se virou para o portão lateral e então caminhou diretamente para a garagem. Lucas sussurrou. Ela está vindo aqui? Sofia se levantou lentamente, se aproximando de mim como se não tivesse certeza se deveria estar nervosa ou animada. A mulher parou do lado de fora da porta da garagem. Eu a abri até a metade. Ela não se encolheu com o frio, a corrente de ar ou a visão de 3 estranhos com pratos de papel e uma mesa dobrável. Em vez disso, ela sorriu. Com licença, ela disse, sua voz suave e calma, como se estivesse apenas pedindo informações em uma livraria. Estou procurando o dono desta casa. Por um momento, presumi que ela se referia a Renata, talvez uma amiga, uma cliente, uma das colegas de André. Mas algo me disse que ela já sabia a resposta. Engoli e respondi. Deve ser minha irmã, ela está lá dentro. A mulher inclinou a cabeça. Você é a Graziella? Sim, Graziella Matos. Então, ela deu um passo lento para frente. Sim, você é exatamente quem eu vim ver. A garagem ficou em total silêncio. Sofia apertou meus dedos com mais força. Lucas ficou mais alto, como se seus instintos estivessem aguçados, e ele não tivesse certeza se precisava me defender ou correr de volta para dentro. Perguntei cautelosamente. Eu te conheço? Ela sorriu novamente, mas desta vez havia algo mais, algo como familiaridade. Meu nome é Lígia Santos. Sou a fundadora da Mulheres Avançadas. Nós administramos programas de extensão comunitária e mentoria em todo o estado. Há cerca de 5 anos, você se voluntariou em um de nossos abrigos. Você escreveu uma série de posts de blog, cru, honesto, lindamente escrito. Meus olhos se arregalaram. Lembrei que foi logo depois que deixei meu marido. Eu estava dormindo no sofá de uma amiga com as crianças, juntando cada centavo que podia. Eu passava minhas noites fazendo trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, só para me sentir útil novamente. Escrevi sobre a experiência, não para ser notada, mas para processar. Publiquei em um blog pessoal com talvez 20 leitores. Tenho acompanhado seus escritos desde então. Ela continuou. Você tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas. E nós estamos precisando disso agora mais do que nunca. Eu não conseguia pensar. Eu apenas encarei. Ela continuou. Estamos organizando uma série de palestrantes para nossa cúpula nacional na próxima primavera. Gostaria que você fosse nossa palestrante de abertura.
Cuidaremos de tudo. Viagens, acomodações, cuidados infantis. Se precisar, estamos oferecendo um contrato de publicação para sua história. Sua voz é importante, Graziella, e merece ser ouvida. Eu não respondi imediatamente. Eu podia sentir o peso do momento, o calor subindo pelo meu pescoço. A descrença. Parte de mim ainda pensava que alguém como ela não poderia estar aqui por alguém como eu. Lucas finalmente quebrou o silêncio. Espera, ela quer que você fale? Sofia se virou para mim, olhos arregalados, esperançosos, por causa da sua escrita. Lígia olhou para os dois e disse: porque sua mãe é extraordinária, e pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Olhei para trás em direção à casa. Não conseguia ver seus rostos, mas sabia que estavam observando. Eu podia sentir a confusão, a tensão, a descrença, ondulando da sala de estar até a garagem. Eles me empurraram para cá para me manter pequena, mas agora uma limusine havia parado na entrada da garagem e uma mulher com um casaco azul marinho estava perguntando por mim. Eu me virei para Lígia, acenei que sim, eu ficaria honrada, e assim tudo começou a mudar. Lígia estendeu a mão, não de uma forma dramática e exagerada, mas com a confiança silenciosa de alguém que não estava apenas oferecendo uma oportunidade. Ela estava oferecendo respeito. Um respeito real, conquistado há muito tempo. Eu dei um passo à frente. Meus dedos envolveram os dela, e naquele momento, algo em mim ficou mais alto. Não por orgulho, mas por reconhecimento, do tipo que só acontece quando alguém finalmente te vê como você realmente é. Vou pegar meu casaco, eu disse, quase sem fôlego. Você não vai precisar dele. Ela sorriu. Nós cuidaremos bem de você. Lucas pegou nossas sobras e as segurou como uma carga. Preciosa. Sofia deslizou sua mão na minha novamente, seus olhos brilhando como se estivesse assistindo a um filme e percebendo que sua mãe era a personagem principal. Seguimos Lígia até a limusine, o ar frio de novembro roçando nossos rostos como um novo começo. Enquanto caminhávamos para dentro do carro, olhei para trás em direção à casa. Foi quando os vi. As cortinas da sala de jantar ainda estavam abertas o suficiente para revelar toda a cena. Renata estava parada com uma taça de vinho congelada na mão, a boca ligeiramente aberta, como se não conseguisse processar o que estava vendo. André pairava atrás dela, seu braço mole ao seu lado. Minha mãe sentou na ponta da mesa, olhos semicerrados, tentando entender tudo. Pareciam confusos, não com raiva, não envergonhados, apenas atordoados, como se o universo tivesse virado o roteiro e entregado o holofote para a pessoa que eles tinham empurrado para as sombras. A porta do carro fechou com um baque silencioso, nos selando em um mundo que, pela primeira vez, parecia meu. Os assentos eram macios e quentes. As luzes internas eram fracas e calmantes. Lígia falou com o motorista através de uma pequena janela e, então, voltou sua atenção para mim. Temos reservas para jantar no centro da cidade. Pensei em discutir a cúpula, o contrato e que tipo de suporte você precisará pelos próximos meses. Eu assenti levemente, ainda incrédula. Uau, sim, isso parece perfeito. Sofia sussurrou. É assim que é ser famosa? Eu ri. Não por arrogância, mas com uma alegria que transbordou antes que eu pudesse impedir. Não, querida, eu disse. É assim que é ser respeitada. Lucas sentou-se à nossa frente, observando tudo. Ele não disse muito, mas não precisava. A maneira como seus ombros relaxaram, a maneira como ele finalmente parecia orgulhoso, em vez de protetor, isso foi o suficiente. Quando a limusine saiu da garagem, dei uma última olhada no espelho lateral. A casa parecia menor agora. Não fisicamente, mas simbolicamente. Não parecia mais algo que eu precisava.
Eu não estava esperando por um assento naquela mesa. Eu não estava lutando para fazer parte daquele mundo. Eu estava construindo minha própria mesa, agora. Uma onde meus filhos nunca teriam que se perguntar se eram bem-vindos. O jantar naquela noite foi como algo saído de um sonho. Toalhas de mesa de linho, talheres de verdade, pão quente em uma cesta e garçons que me chamavam de senhora, como se eu fosse importante. Mas a verdadeira magia não estava na comida ou no serviço. Estava na conversa. Lígia queria saber minha história toda. Ela me ouviu não para responder, não para corrigir, mas para entender. Tomou notas quando mencionei os desafios de ser uma mãe solteira. A maneira como as pessoas fazem você se sentir um fracasso, só por sobreviver. Ela assentiu quando falei sobre ficar acordada até as 2 da manhã, escrevendo posts de blog, depois de colocar as crianças para dormir. Ela sorriu quando descrevi como Sofia me ajudou a codificar por cores os formulários de emprego e como Lucas uma vez pesquisou no Google como pagar o aluguel sem dinheiro, porque ele me ouviu chorando na cozinha. Precisamos da sua voz, ela disse novamente. As pessoas pensam que a inspiração tem que vir de grandes vidas glamorosas, mas são os lutadores silenciosos que mostram mais coragem. Aqueles que continuam aparecendo, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a conta chegou, ela dispensou. Você já pagou o suficiente. Vamos continuar daqui. A viagem para casa foi tranquila. Não porque não tivéssemos nada a dizer, mas porque a paz não faz muito barulho. Coloquei Sofia na cama naquela noite e antes de apagar a luz, ela disse: Estou feliz que nos colocaram na garagem. Eu pisquei. Você está? Ela assentiu. Sim, porque, se não tivessem feito isso, a limusine não saberia onde nos encontrar. Isso me impediu. Ela estava certa. Às vezes, você é empurrado para as margens para que possa encontrar o caminho que deveria trilhar ou para que ele possa te encontrar. Eu beijei a testa dela. Você é inteligente. Eu herdei isso da minha mãe, ela respondeu. E assim, eu finalmente entendi. Eles não me quebraram naquele dia. Eles me revelaram. Já faz quase 1 ano desde aquele dia de ação de graças e, de certa forma, ainda estou tentando alcançar a mulher que me tornei naquela garagem. Algumas coisas mudam rápido, como os e-mails e telefonemas que começaram a chegar depois que a equipe de Lígia me anunciou como palestrante de abertura de sua cúpula. Como o acordo de publicação que chegou na minha caixa de entrada com o assunto Sua voz importa. Como a maneira como as pessoas de repente começaram a se lembrar do meu nome, não como irmã de Renata ou filha de Marta, mas apenas Graziella. Mas outras mudanças foram mais silenciosas, do tipo que acontece no espaço entre as batidas do coração. Quando você para de se desculpar por quem você é, quando você para de se encolher para deixar os outros confortáveis, quando você finalmente acredita que sua história não precisa de permissão para ser informada. O discurso principal foi assustador e lindo ao mesmo tempo. Eu estava em um palco, na frente de centenas de mulheres, CEOs, professoras, mães solteiras, estudantes, e eu disse a verdade sobre a garagem, sobre meus filhos, sobre os anos que passei, tentando ser pequena o suficiente para caber em uma família que nunca iria abrir seus braços. Eu vi estranhos chorarem. Eu os vi acenar com a cabeça. Eu vi mulheres fazendo fila depois, só para dizer: obrigada. Era eu. E naquele momento, eu me senti mais em casa do que jamais me senti perto da minha própria família. O livro chegou alguns meses depois. Nós o intitulamos de Mais do que Retalhos. Eu chorei quando vi a capa. Meu nome em negrito, não enterrado em letras miúdas, ou escondido atrás do nome de outra pessoa. Meu nome, minhas palavras, meu valor. O dinheiro não mudou minha vida, mas a validação foi. Lucas começou a escrever também. Ele mantém um diário agora e, na semana passada, ele leu para mim um poema que ele escreveu chamado Cadeiras Não, Fazem a Mesa. Ele não fala muito sobre isso no Dia de Ação de Graças, mas eu sei que deixou uma marca,
e acho que ele está aprendendo a transformá-lo em algo bom. Sofia ainda é Sofia, curiosa e gentil, sempre observando. Ela perguntou se poderíamos hospedar o Dia de Ação de Graças este ano, só nós e alguns amigos, sem cadeiras dobráveis. Ela disse que só sofás, travesseiros e comida quente. Então fomos. A sala de estar era muito pequena para todos se sentarem ao mesmo tempo, mas ninguém se importava. As pessoas comiam no colo e no chão, riam e compartilhavam segundos. Havia velas, música e amor. Amor verdadeiro, envolvendo tudo como um cobertor macio. Ninguém perguntou por que não estávamos. Na casa de Renata e eu não ofereci explicação. Minha mãe enviou uma mensagem curta naquela manhã. Apenas 2 linhas. Espero que você esteja bem. Sinto sua falta. Por um tempo, fiquei olhando para ela por um tempo antes de responder. Estamos bem. Espero que você também esteja. Sem raiva, sem amargura, apenas paz. Porque aqui está o que aprendi desde aquele dia na garagem. Você pode perder anos tentando ganhar o amor de pessoas que não têm ideia de como dá-lo, ou pode dar esse amor a si mesma e ver como ele muda tudo. Há poder em ir embora. Há poder em construir sua própria mesa. E às vezes, quando você menos espera, o mundo aparece com uma limusine e lembra você que só porque eles não viram seu valor, não significa que ele não estava lá. Ele estava. Sempre esteve. E talvez, apenas talvez, ser mandada para a garagem não tenha sido o insulto que eu pensei que fosse. Talvez fosse o holofote que eu não sabia que precisava. Se essa história significou algo para você, se você já foi feita para se sentir pequena, invisível ou não boa o suficiente, quero que você saiba que você não está sozinha e nunca esteve. Todos nós merecemos um assento à mesa, mas se eles não abrirem espaço para você, construa o seu próprio. E acredite em mim, as pessoas certas aparecerão. Se este vídeo ressoou com você, por favor, curta. Isso ajuda mais do que você imagina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você é novo aqui, ou se sentiu algo real nesta história, inscreva-se no canal. Nós contamos histórias que importam, e a sua pode ser a próxima. Você já teve um momento de garagem, ou uma época em que tudo mudou inesperadamente? Deixe o seu comentário aqui abaixo. Eu leio todos e adoraria ouvir de você. Obrigada por assistir e por fazer parte de algo maior.